E 48. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Levando a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Vacilar, é o tempo de orar e vigiar, é o tempo de se santificar e ao primeiro amor voltar. É a hora de pregar e anunciar que Cristo perto está de voltar. Desperta, veja os sinais, a palavra do Senhor está se cumprindo. Se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. No piscar de olhos ele voltará. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele voltará com glória, com poder e com unção, para levar os escolhidos para morar lá em Sião. Levando os preparados, os que venciaram, os remidos que esperam a volta do Senhor. Te prepara, ó igreja de Jeová. O Rei da Glória aparecerá com majestade para reinar. É chegar o tempo de se santificar, porque Jesus está voltando, aleluia. Buscar sem vacilar, é o tempo de orar e vigiar, é o tempo de se santificar e ao primeiro amor voltar. É a hora de pregar e anunciar que Cristo perto está de voltar. Desperta, veja os sinais, a palavra do Senhor está se cumprindo. Com glória, com poder e com unção, para levar os escolhidos para morar lá em Sião. Levando os preparados, os que renunciaram, os remidos que esperam a volta do Senhor. Te prepara, ó igreja de Jeová, o Rei da Glória aparecerá com majestade.
Jesus Cristo. E Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus se prostrarão sobre seu rosto e adorarão a Deus em espírito e em verdade. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transbordar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Ele voltará com glória, com poder e com unção, para levar os escolhidos para morar lá em Sião. Levando os preparados, os que grandejaram, os remidos que esperam a volta do Senhor. Se prepara, ó igreja de Jeová, o Rei da Glória aparecerá com majestade para reinar. Tu és a rosa que Jesus plantou na terra, entre os espinhos seu perfume é suave, que lá do céu o nosso Deus, o Criador, quando olha esta rosa, troveja com amor, que lá do céu o nosso Deus, o Criador, quando olha esta rosa, troveja com amor. Igreja minha, não tem, mas sou contigo. Os ventos vêm, mas nunca te derribará. Mesmo ferida, combatida e desprezada, teu perfume é suave, nunca eu te deixarei. Mesmo ferida, combatida e desprezada, seu perfume é suave, nunca eu te deixarei. Guarda minha, guarda bem os meus conselhos, que em breve em nuvens eu virei, que neste dia cumprirá toda a Escritura para toda criatura que na terra estiver, que neste dia cumprirá toda a Escritura para toda criatura que na terra estiver.
você precisar de um amigo pra te livrar e estar sempre contigo, é só me chamar. Quando você não encontrar resposta, pra você eu vou abrir uma porta. Eu vou te ajudar. Quando você vê que ninguém te entende, já chamou por todos e ninguém te atende, já gritou por socorro, mas ninguém quis te socorrer. Eu sou o Deus que conhece tua vida, eu vou mostrar a porta de saída. Vou provar que em nenhum momento eu me esqueci de você. Eu sou o Deus que conhece tua vida, eu vou mostrar a porta de saída. Vou provar que em nenhum momento eu me esqueci de você. É só me chamar, filho, eu te respondo. Às vezes fico em silêncio, mas jamais te abandono. Tuas lágrimas pra mim é algo valioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. É só me chamar, filho, eu te respondo. Às vezes fico em silêncio, mas jamais te abandono. Tuas lágrimas pra mim é algo valioso. Vou lutar ao seu lado e sairás vitorioso. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas. A Deus toda honra e toda glória por mais um dia que o Senhor nos abençoou com um dia de trabalho, um dia de dificuldade, um dia de experiência e um dia de verdade. Pois com certeza nós que andamos para lá e para cá, nós sempre que aqui estamos apresentando o programa Falando de Jesus, sempre Deus vai nos ensinando e também vai nos corrigindo e também vai nos mostrando exatamente como nós devemos ser diante dele e diante dos homens. Exatamente dessa forma, estamos começando mais uma programação, porque aqui com certeza falamos deste amor superável do Senhor Jesus por mim e por você. Aqui nós com certeza todos os dias ouvimos a palavra do Senhor, ao qual ela nos ensina a ser sincero, a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser puro, buscando sempre a face do Senhor. E por falar nisso, hoje com certeza quando nós estávamos trabalhando, e hoje uma pessoa falou comigo, uma pessoa conversou comigo, e o que ele falou comigo exatamente é algo que nós devemos sempre estar vigiando, sempre devemos estar orando, sempre devemos estar prestando atenção. Principalmente quando nós damos a nossa palavra ou quando nós emprestamos o nosso nome. Porque uma vez quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando exatamente à disposição, tanto no nome, na pessoa e também no caráter. Por isso, quando aquela pessoa hoje conversando comigo muito profundamente, desde do amanhecer até neste momento, está assim me incomodando, porque algo realmente, quando acontece conosco, que seja envolvido comigo, com você, com qualquer pessoa, quando está envolvido o nosso nome, é algo muito sério. É algo porque quando você está exatamente à frente, ou até mesmo alguém que está ministrando a palavra do Senhor, é que todos lá fora, exatamente independente da religião, independente do credo e da placa, as pessoas estão nos ouvindo, as pessoas estão exatamente ali participando da programação do programa Falando de Jesus. As pessoas estão atentas na palavra que está sendo ministrada, exatamente no mensageiro que está aqui falando do amor de Jesus, dando o seu testemunho de vida. Por isso, quando neste amanhecer, quando nós ouvimos aquele Senhor falando conosco,
que ouve o programa e que realmente nós devemos ficar atento naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, naquilo que é ministrado, exatamente para dar bom testemunho desse Deus maravilhoso, porque realmente ser crente é uma coisa, ser cristão é outra. Então o bom testemunho do cristão, exatamente daquele que adora o Senhor, vai do princípio, do caráter, da vergonha, do compromisso, da palavra, do diga sim e do diga não. São 18h03, 18h03, vamos rapidinho na palavra, porque estamos um pouquinho já em cima do horário, passando do horário, para você que está no ponto de ônibus, para você que está saindo do trabalho, para você que está em qualquer lugar do município de Serra. Seja todos abençoados, a você que está nas redes sociais, enfim, aonde você estiver, convidamos a você mais uma vez para emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração e você ouvir o que o Senhor tem para mim e para você nesta tarde de quinta-feira, exatamente dia 6 de dezembro do ano de 2018. 6h04. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Toda a glória seja dada ao Senhor, e qualquer oposição maligna que
queira prejudicar, seja instrumento em tuas mãos, cheia do Espírito Santo para a tua glória, Senhor, que já não seja ela, mas alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. O que eu venho para dizer a vocês é que para Deus nada é impossível, nada, absolutamente nada. Eu sei que todos, ou pelo menos a maioria, já ouviu isso, mas essa frase ainda não fez sentido em sua vida. Isso só vai fazer sentido na sua vida quando você de fato se render a Ele, de verdade, de todo o seu coração. Se render a Ele. Bem, na igreja por volta dos 5, 6 anos de idade, mas só me converti de fato com 21 anos, ou seja, mais de 10 anos na igreja, só fui me converter depois, né? Então o que acontece? No período a minha idade, que eu tinha entre 5 e 6 anos de idade, a família ela traz coisas, marcas, e muitas delas as marcas ruins. Aconteceram coisas boas, aconteceram, mas as coisas ruins são tantas que sobressaíram as coisas ruins, ou seja, drogas, ciúmes, brigas, tragédias. Isso vem acompanhando a minha família e me marcou também. Me marcou em que sentido? Quando eu tinha 6 anos, uma primeira perda que aconteceu foi a questão que meu pai ele saiu de casa. Ele saiu de casa e a figura de um pai para uma criança é a figura do protetor, do pai zeloso, né? Então, do herói, né? Então, eu vendo meu pai sair de casa, então foi uma perda para mim, para uma criança de 5 anos. Segundo fato, que também marcou muito, foi a questão de que eu fui abusada sexualmente, aos 6 anos, por um familiar. Eu fui abusada e o terceiro ponto é que nesse mesmo período também minha mãe começou a ir na igreja. Só que o que acontece? A inocência da criança. O meu mundo era cor-de-rosa, princesas. Depois desse fato, ele ficou cinza, nublado. Então, e isso modificou na minha mente, porque daí por diante eu já comecei a ver as coisas com maldade. A maldade já se instalou na minha mente. Então, mas mesmo assim, minha mãe estava indo na igreja, eu comecei a ir à igreja com ela acompanhando. Mas não tinha um vínculo acompanhado. Chegou na adolescência, não tinha nenhum compromisso com Deus. Entrei e saí da igreja várias vezes e não tinha compromisso com Deus. E isso, nesse período em que eu não tive um encontro com Deus, eu me envolvi com pessoas que só me fizeram machucar. Eu me envolvi com pessoas que só me fizeram machucar em relacionamentos frustrados. Eu era uma pessoa depressiva por conta de toda essa carreira trágica na minha vida, na minha família. Eu fui uma pessoa
pessoa depressiva, né? Era atormentada. Isso dentro da igreja, tá? Mas se naquela época alguém me perguntasse, Jéssica, você está bem? Eu falei assim, estou bem. Estou bem. Eu não tinha coragem de dizer, né? Eu estava... Por dentro estava tudo. Então, deprimida, né, em relacionamentos frustrados. E eu deparei e pensei assim, poxa, a minha família, eu não tinha nenhuma representação de família. Meus pais, meus tios. Eu falei assim, gente, o que resta para mim é isso. Não vou ser feliz nunca. E eu me questionava a Deus. Eu falei assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Nós sofremos muito. Necessidade financeira por conta... Meu pai saiu, ele era o provedor principal. Então eu sofri muito. Nós passamos por muitas situações difíceis. Mas mesmo assim, eu entrava e saía da igreja, a palavra entrava no ouvido e saía pelo outro. Eu não tinha compromisso. Não tinha. Eu ia obrigada. Eu era obrigada porque minha mãe fazia de tudo para ir. Então eu pensei assim, poxa, a situação era tão difícil, era tão oprimida por demônios, que era nítido a voz dizendo assim, se mata, acaba logo com isso, assim você vai livrar, você vai tirar esse peso das costas da sua mãe. Eu planejei a minha própria morte por 2 ou 3 vezes. Uma eu fiquei olhando pro tráfego, né? Eu falava assim, o próximo carro eu vou me jogar. O próximo eu vou. O próximo eu vou, mas não tive coragem. Não tive coragem por quê? Porque alguém já orava por mim, que foi a minha mãe. Ela não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, mas ela orava por mim. E ela orava por mim, e na manifestação da fé dela, ela olhava para mim e dizia, você vai ser uma mulher de Deus. Você vai ser uma mulher de Deus. Então, se hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, e até hoje, no papel, no pedido de oração, pedido pela família, tem todos os nomes da família, e adivinha quem está no topo? Eu, seguido do meu esposo, entendeu? Então, até hoje ela ora pela gente. Então, não desista do seu familiar, por mais impossível aparentemente que seja, mas não estava no fundo do poço, e mesmo assim ainda não me rendi. Mas eu estava mais de 10 anos aprisionada. Eu cometi erros, muitos, ao me relacionar com pessoas que não deveria, a fazer práticas que desagradavam a Deus, viciada em pornografia. Então, quando eu me deparei com uma palavra que está em, se eu não me engano, Apocalipse 3, Apocalipse 3, versículo 15 e 16, diz assim,
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é essa palavra? Então, isso mostra que tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Eu estava dentro da igreja com a aparência de que estava tudo bem e não estava. E talvez alguém aqui esteja na mesma situação, ou alguém que esteja me assistindo esteja na mesma situação. Então, Deus está falando aqui que está a ponto de vomitar-te. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Seríssimo. Quando eu me deparei nisso, eu percebi que eu estava no fundo do poço, e ouvi uma frase, no fundo do poço de salto alto. Eu estava no fundo do poço de salto alto. Tá? Eu não queria reconhecer que eu precisava de ajuda. Orgulhosa. Eu era orgulhosa. Soberba, orgulhosa. Eu sequer reconhecia que precisava de ajuda. Mas mediante a essa palavra, e mediante a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta agonia, porque em resumo era depressiva, tinha problemas de saúde, orgulhosa, ou seja, tudo de ruim. E mediante a tanta dor, e depois de tantos anos na igreja, porque eu não orava, eu tinha um script de oração, né? Há pessoas que não oram com sinceridade, ela tem um script. Oração não é isso. Oração é você ser sincero com Deus. Então, depois disso tudo, depois de anos, eu fiz a minha primeira oração. Sincera. Foi tanta dor, tanto sofrimento, porque eu não consegui formular uma frase nessa oração. A minha oração se resume em um único nome, Jesus, seguido de muito choro. Muito choro. Eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. E chorava. As minhas lágrimas, elas expressavam tudo que eu estava sentindo durante esses anos todos, sabe? Durante esses anos todos. Então eu me ajoelhei e falei assim, Jesus. E ali, naquele momento, eu fiquei uns 20 minutos chorando e falando só Jesus, só conseguia falar isso. Eu sentia assim, um peso saindo de mim, um peso. Eu senti que ali era o início da minha cura. Era o início da minha cura. Então eu fiquei tão feliz, eu falei assim, poxa, caramba, eu quero mais. Então, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E através desses frutos, né, foi citado amor, a paz, era tudo que eu não tinha. Era tudo que eu não tinha. Não tinha nada disso. Então eu falei assim, poxa, eu quero isso, eu quero isso. Então eu busquei a Deus, e ali em 1 João 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu me deparei com isso, eu segui a cartilha, segui certinho a cartilha. E confessei a Deus
mesmo sabendo que Deus já sabe, né, de tudo, eu confessei a Deus, porque naquilo que a gente confessa, a gente fala, e aquilo ali fala assim, poxa, eu fiz isso. E aí a gente fica envergonhada, só de falar. A gente se envergonha das nossas atitudes, né? Então, eu não só confessei a Jesus, como eu confessei a pessoa próxima a mim, que no caso a minha mãe. Eu falei assim, mãe, está acontecendo, eu fiz isso. Eu queria o Espírito Santo e estava disposta a fazer tudo por isso. Estava disposta, eu estava focada nisso, estava disposta nisso, estava disposta. Então eu confessei a Deus e confessei a minha mãe, no caso, né, seria ela. Eu falei, mãe, é isso. E foi maravilhoso porque o diabo ali, ele já não poderia mais me acusar. Eu já tinha confessado, entendeu? Eu já tinha confessado. Então, confessei ali a minha mãe, confessei meus erros, o que eu tinha feito. E buscava Jesus. Mas Deus falou assim, olha, tá faltando uma coisa aí. Crucial. O perdão. Aí eu falei assim, puxa. Mas eu estava tão focada que faria de tudo para ter isso. Eu sofri tanto, eu queria ter os frutos do Espírito. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Então, como eu tenho dificuldade de memorização, eu começo a escrever tudo o que vem à minha mente, eu escrevo. Então eu escrevi no papel, listei o nome das pessoas que no decorrer da minha vida me machucaram. E eu fui listando, tinha Manda, né? Então eu fui falando, meu Deus, visita essa pessoa, meu Deus. E aí eu abro um parêntese que há pessoas que dizem que têm dificuldade em perdoar. O perdão, irmãos, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Porque pelo meu coração eu não perdoaria. Mas como eu sabia que para isso era necessário perdoar para alcançar, eu falei assim, Deus, o meu coração ele clama, ele grita, ele berra, não perdoa porque ele te humilhou, ela te humilhou, ele abusou de você, você era uma criança, não perdoa. Eu falei assim, não, mas meu coração diz não. Mas a tua palavra diz que eu tenho que perdoar, então eu perdoo, então abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida daquelas pessoas. E fui falando, citando nome por nome. Nome por nome. E quando eu me deparava com alguém que me machucou muito, aí eu apresentava algum tipo de argumento para Deus. Eu falei assim, Deus, mas espera aí. Isso foi demais. Ela me machucou muito. E aí Deus contra-argumenta. E você, esses anos todos, que entrou e saiu da igreja sendo hipócrita, você não me machucou? Você não me machucou? Você não desonrou meu nome quando entrou em sites pornográficos, estando dentro da igreja? E você? E aí eu cheguei à conclusão de que eu era pior do que aquela pessoa que me machucou. Mas sabe por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Quando você se derrama nos pés dele, ele te mostra tudo que você tem feito e você se sente envergonhado daquilo. Então, como não obedecer a palavra de Deus? Como não? Então, e assim eu fui.
Eu falei assim, então tá bom, então eu perdoo. O coração não pode não gritar, mas eu perdoo. E quando eu tiver uma chance de estar com ela, eu vou abraçar, eu vou pedir perdão, eu vou abraçar. Então é uma questão de decisão, o perdão. O perdão é uma questão de decisão, não de sentimento. Tá? É uma questão de decisão. Então, quando eu fui seguir a cartilha, né, a palavra de Deus, e eu lembro que foi numa quarta-feira, eu não lembro o dia, mas uma quarta-feira de manhã, eu me preparei. Sabe quando você se prepara para uma festa, você se arruma toda? Eu estava na expectativa de encontrar Jesus naquele dia. Eu estava esperançosa de encontrá-lo. Então eu coloquei a minha melhor roupa nas minhas condições. Eu lembro que eu não tinha dinheiro de passagem para ir na igreja. Então eu fui andando, era trajeto acho que era de 30 a 40 minutos andando, e eu fui andando na igreja. Cheguei assim suada, esbaforida. Mas quando eu cheguei na igreja, comecei a orar. E eu falei assim, meu Deus, ó Senhor, eu preciso de Ti. Quando eu busquei a Deus, Deus me honrou. E eu tive a certeza que o Espírito Santo foi ali derramado sobre mim. Eu tive a certeza. E eu busquei a Deus, e o Espírito Santo foi derramado sobre mim. E eu comecei a falar em línguas, sabe? Eu até estranhei, eu falei assim, que isso? Eu fiquei meio confusa assim, meu Deus, será que é? Será que não é? Eu fiquei confusa, mas aí, porque o diabo ele tenta até o último instante colocar dúvida, sabe? Mas aí Deus contra-argumenta. Você não me buscou de todo o seu coração, você não foi, não seguiu certinho, então? Você não pediu? Tá aí. Tá aí. Então eu saí dali, sabe? Voltei andando para casa. Assim, maravilhada, leve, parece que eu estava andando nas nuvens. E a minha vontade foi de falar de Jesus para todas as pessoas que eu visse na rua, de abraçar, que é um sentimento assim, é mais que um sentimento, né? Não é um sentimento, somente um sentimento, mas é a certeza, sabe? É a certeza, a paz, aquilo que eu não tive durante boa parte da minha vida, que foi paz, eu tive naquele momento, com o derramamento do Espírito Santo. E quando eu falei para Deus que quando a oportunidade que eu tivesse de eu encontrar uma das pessoas que me machucou, eu abraçaria, foi isso que eu fiz. Eu lembro que foi um familiar meu, eu abracei ele e falei de Jesus para ele, entendeu? Então eu queria, depois quando o Espírito Santo desceu sobre mim, a minha vontade, um dos frutos que logo se manifestou foi o amor. E aí eu abro outro parênteses aqui, e aí nesse caso é para todas as pessoas que dizem crer em Deus, que dizem ser cristão, que dizem ter o Espírito Santo, que se você diz que é de Deus, mas não se importa com as pessoas, com o teu próximo, e eu digo, quando eu digo que não se importam, não é questão de fazer assim caridade, né? É claro que a caridade faz parte, aliás, fazer caridade ao ser humano é um dever de todos nós, todo ser humano, entendeu? Mas há pessoas que não precisam financeiramente de nada, já tem tudo, mas não tem Deus. Então, se você não sente prazer em falar de Jesus para uma pessoa, você que se diz cristão, não tem prazer em falar de Jesus para o próximo, não se importa, então é bom que você reveja seu conceito de cristão, assim, uma forma de caráter emergencial, porque o maior mandamento que Deus deixou é amar Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amor.
Mas então você para se sentir motivado, tem que estar sempre alguém falando, olha, tem que fazer isso, olha, tem que fazer. E já tem que fazer um estado. Você tem os mas o vídeo do Senhor fala ela, olha, fala. Não, é bom você ver que um dos frutos é o amor. É o amor com as outras pessoas. Então, gente, com o derramamento do Espírito Santo, ele foi um divisor de águas na minha vida. Porque se outrora eu lamentava devido aos problemas, hoje, porque o fato de a gente ter Deus, de a gente ter o Espírito Santo, isso não quer dizer que os problemas terminem, que a gente vive no mar de rosa. Pelo contrário. Mas a diferença é que, diante do problema, quem é nascido de Deus, há uma diferença. O nascido de Deus, ele vê o problema como uma oportunidade de manifestar a sua fé. Porque se você lê a palavra, até aqui está todas as ferramentas para você usar. Para você usar. Então, quando você vê um problema, ao invés de você se lamentar, murmurar, né, entrar em depressão, ó vida, ó céus, você vai clamar a Deus, entendeu? Você vai clamar a Deus. Essa lá na palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que o Espírito Santo faz com a gente é uma forma assim. É algo extraordinário, mas isso só vai acontecer no caso de manifestação de fé, que é em relação ao meu casamento. Eu estava seguia com Deus, mas havia uma necessidade de formar uma família, porque até então, né, esse era a minha motivação, né, no caso, eu não tinha família, não tinha quem tomar a decisão. Como o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, então sabe quem vai ser meu marido. Então eu oro por ele, onde ele estiver. Entendeu? Havia uma necessidade, mas a certeza que há em mim, que o Espírito Santo em mim me fez, entendeu? Isso é fé, gente. Isso é fé. Então, hoje, graças a Deus, Deus me curou. Maior do que as bênçãos que a gente tem conquistado financeiramente, família, né, que abaixo de Deus é a coisa mais importante, a família, é o poder de Deus. E não me causa dor. Não me causa dor. Não me causa mais dor. Eu olho para o meu passado, eu olho por tudo que aconteceu e não me causa dor mais. Não me causa, sabe? E um dos frutos que graças a Deus, a parábola da semeadura, que é quando a palavra caiu numa boa terra, ela deu fruto, e fruto com perseverança. E a perseverança está em quê?
A perseverança está na palavra de Deus. Entendeu? Eu quero poder chegar no fim e falar assim, poxa, falar igual Paulo, né? Combati o bom combate, né? Guardei a fé, combati, né? Exatamente. Então, é isso. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas, entendeu? Então é isso. É isso que eu tenho para dizer, que Deus é maravilhoso. E isso só acontece se de fato você se render a Ele, de fato, de verdade. Deixar o orgulho de lado. A nossa posição não vai nos salvar, tá? O que vai nos salvar é a nossa perseverança em Deus, em guardar os mandamentos, em guardar a palavra de Deus, né? Do que adianta você ter tudo e perder a salvação? Esse é o maior Rede, vou... Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 41 minutos. Pedimos perdão a Deus em primeiro lugar. E você, amigo, você amiga, você ouvintes do programa Falando de Jesus, por mais que nós tentamos aqui fazer o melhor, mas nós estávamos exatamente com todo o sistema de informatização bloqueando o nosso sinal. Por isso a mensagem ora falada, ora falhava. Peço perdão a Deus, mas assim o Senhor permitiu, assim o Senhor quis e foi feita a sua vontade. Mas com certeza você que já nos acompanha há quase 5 anos, sabemos que sempre aqui nós estamos fazendo o melhor para esse Deus maravilhoso. São 18 horas e 42 minutos, se assim Ele permitir, queremos estar de volta exatamente nesta sexta-feira com mais um programa Falando de Jesus.